Essa do acordo ali dentro do parlamento, né, para chegar no objetivo da votação, quem está em casa acha sempre que esse acordo é a sacanagem. Mas não é, não. Não é isso, não. Fala um pouco sobre isso, já que você citou um tema que eu acho que 90%, se não 100% que está em casa não assistindo a gente, aprova a saidinha, por exemplo, o fim da saidinha. Então, você falou que teve um acordo com a esquerda. Então, nesse caso, para que acabe com o fim da saidinha, a direita conversou com a esquerda e chegaram no acordo e acabou. Como é que funciona esse acordo? E nesse caso específico da saidinha, o que foi discutido? Na realidade, a política é a arte do convencimento. Quando você fala que você fez um acordo, a turma já pensa que rolou dinheiro, rolou alguma vantagem. Ao contrário, o acordo o que é? Você sentar com a oposição, com quem não concorda com a sua ideia, e você convencer que aquela ideia é o melhor para o momento. Esse convencimento é importante. Quando você compõe uma mesa diretora, é justamente isso. É um direito dos partidos que tem mais gente eleita, mais deputado eleito, escolher os cargos dentro da mesa. É um direito isso é assim na Câmara Municipal, isso é assim em todas as câmaras municipais, todas as assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. É sempre assim. Então, o pessoal que está me criticando esquece que o deputado que falou mal de mim, ou que está falando mal de mim, esse ano o último votou a favor do PT. E outra... o Major Meca é meu amigo há muitos anos, foi meu capitão na rota. Eu recebi o Major Meca quando ele era aspirante no choque, fui precursor dele. Então, o nosso grau de amizade é muito grande e não existe nenhum problema. É que, infelizmente, tem pessoas que fazem isso para justamente desestimular o bom serviço. Mas não me desestimulo, não. Continuo trabalhando, continuo à disposição de todos e faz parte, não podemos esquentar a cabeça. Agora, sem uma boa política, sem conversar, a gente não consegue passar um acordo, um projeto, Glauber. Se você não sentar, você não conversa. Lá na Assembleia, mesmas pessoas que me acusaram de votar no PT, fizeram inúmeros acordos com o PT. E eu não vou trazer isso aqui porque eu não tenho interesse em criticar ninguém. E eram necessários esses acordos. Essas pessoas que me criticaram, alguns foram até acusados de fazer rachadinha, de ter inúmeras irregularidades, e eu nunca citei o nome de ninguém. Infelizmente, tem pessoas que gostam de baixar o nível, e quem perde com isso? A boa política. É que eu falei, a gente não se esforça, a gente se divide, a gente se enfraquece, a gente fala mal um do outro. Foi o que nós falamos da eleição municipal. Quando você se lança candidato, você está enfraquecendo um possível candidato que ia ganhar. É a mesma coisa. Infelizmente, a direita tem muito disso. A gente fala muito mal da gente. Quem perde com isso? A direita. Quando você está falando mal de uma pessoa, o inimigo cresce e o seu lado abaixa. É simples isso. Então é uma coisa de se refletir, não é a primeira vez que acontece isso. Na polícia eu passei muito por isso também, quando eu comandava a rota, quando eu comandava batalhão, a gente causava muito ciúmeira. Na rota não preciso falar ciúmeira que eu causava, né? Então que tinha de gente falando mal de mim, coronel falando mal de mim, autoridades falando mal de mim, pessoas que deveriam me apoiar falavam mal de mim. E na política continua a mesma coisa. Mas faz parte... Eu sou obrigado a aceitar isso, sou obrigado a aguentar isso, mas tenho certeza que a realidade é essa e está à disposição para quem quiser ver, quem quiser perguntar, pode perguntar para os envolvidos e vai ver que é pura realidade. Agora, eu estou aqui pensando na arte de convencer a esquerda, PT, PSOL e companhia, ao contrário, a votar no fim da saidinha, cara. Como é que acontece isso, cara? Porque os caras, tipo, se eles pudessem, o preço saía todo mês. Você vê que interessante, né? Quando esse projeto foi para o Senado Federal, fizeram uma emenda nesse projeto, ele teve que retornar na Câmara dos Deputados. E essa emenda previa que alguns presos poderiam sair no caso de estudarem, trabalharem, no caso de estarem fazendo faculdade, alguma coisa. Então, quando a esquerda começou a bater no projeto, falando que não ia passar, nós mostramos para ele que a emenda era positiva. Que, inclusive, não era tão ruim assim a proposta de saidinha, era para acabar com essas saídas temporárias de prisão. Mas o cara que estudasse, o cara que estivesse na prisão, no semiaberto trabalhando, ele continua saindo para trabalhar. É lógico que ele vai sair 3 horas para estudar e volta. Não vai ficar uma semana em casa como que era. E a própria esquerda, você sabe que eles moram, às vezes, em locais não muito nobres, moram em vilas, em periferia, e sabe que sofre na mão do bandido também. E nós mostramos isso para ele. Quem ganha com a saidinha do preso? Quem ganha? Ninguém ganha. O preso vai lá e comete crimes na própria região. E a gente conversou, e no final a esquerda votou com a gente. Foi votação unânime, a saidinha temporária
foi extinta com votação unânime da Câmara dos Deputados. Tanto que alguns deputados do pessoal que votaram contra foram na tribuna, ó, nós queremos refazer o nosso voto, votar sim a favor. Mas isso aí... Fala. Sim, foi simbólica, não foi 1-1. Pode ver que a votação foi simbólica. Os deputados que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Não foi nem 1-1 que votou. Já justamente para todo mundo ser de acordo. Então todo mundo votou junto. A esquerda e a direita votaram junto pela saidinha. Agora, isso só acontece porque a opinião pública estava junto. Sim. Né? Porque... E o povo não aguentava mais, né? Exatamente. Porque assim... No final, a opinião pública abraçou a causa e aí os caras não queriam ficar carimbados como quem estava protegendo. Então eu espero... É Daniel o nome do menino, né? Douglas. Espero ter explicado aí. Ó, deixa eu ler um superchat aqui, cara. Tem vários superchats, mas eu vou pegar esse superchat que é um tema interessante e que certamente o senhor tem muito a contribuir com a gente nesse assunto. O Matheus Garcia, né, que é o nosso amigo que está lá na Austrália, ele está sempre aqui com a gente, ele mandou o superchat dele e perguntou: Coronel Telhada, o que o senhor acha do trabalho do presidente de El Salvador? Lá é 10 horas, 11 horas da manhã agora, em 11 horas da manhã lá. E o cara tá assistindo a gente. Obrigado, um abraço pro pessoal da Austrália, pô, um lugar maravilhoso, hein? Olha, o presidente de El Salvador, inclusive teve um grupo de deputados que foi para El Salvador, eu não pude ir. Ele fez o que devia ser feito, baixar normas e cortar regalias, doa quem doer. Mas o povo tava com ele. É um cara que deve ser ameaçado de morte todo dia, mas botou bandido na cadeia, combateu o crime organizado, valorizou as forças de segurança e o pau comeu. Só que é aí que eu falo pra você, a imprensa tem que estar junto, o povo tem que estar junto, porque um cara deve apanhar todo dia. Eu não acompanho a imprensa lá em El Salvador, mas esse cara deve apanhar todo dia, deve ser acusado de um monte de coisa. Porque é o seguinte... Quando você é honesto e combate o crime, a primeira coisa que as pessoas do lado de lá tentam fazer, Glauber, é mostrar que você é desonesto. Mostrar que você é traidor, que nem a gente que aqui no Brasil tá com... Nós, que eu sempre tive com o presidente Bolsonaro. Primeira coisa que é provar, não, ele não é bolsonarista, ele não tá com... Sempre querem falar que você tá do outro lado, é normal. Quando eu tava na rota, não, ele não é trabalhador, ele não é um bom policial, eles querem provar que você é desonesto. Só que não podem provar porque é mentira. Entendeu? Podem virar minha vida de ponta cabeça. Vamos falar o quê? Que eu tocava a campainha e fugia quando eu era moleque? Fazia mesmo que todo moleque fazia. Mas era o máximo eu falar. Então os caras ficam procurando pelo em ovo pra falar que você é desonesto, que você não é de confiança. É isso que nós não entendemos. O nosso pessoal tem que entender que nós temos que estar unidos. Nós não podemos ficar falando um mal do outro. Aqui a gente não consegue as coisas, Glauber, porque nós não somos unidos. Eu falo mal de você, você fala mal de mim, a gente fala mal do Mano o quê mesmo? Mano Walter, fala mal do Luiz, e a gente nunca vai sentar e conseguir resultado, porque nós vamos ficar falando mal do outro. Então, nosso lado é assim, a gente precisa entender isso. Ou a gente se une e combate o crime realmente como devemos, todos juntos, ou nós não vamos ter resultado positivo. Enquanto a gente estiver falando mal um do outro, o Bolsonaro perdeu a campanha por causa disso. Perdeu a campanha por causa disso. Muita gente que ia votar nele, eu não vou votar nele porque ele fala palavrão. Eu não vou votar nele porque o filho dele faz tal coisa. Perdemos a campanha. Tá aí, vai reclamar do quê? Então o pessoal tem que parar com esses mimimi e vamos pras cabeças junto, né? Vamos trabalhar junto, vamos melhorar esse Brasil. Mas tu vê o mesmo efeito que aconteceu em El Salvador aconteceu no Brasil? É diferente. Não dá pra comparar El Salvador com o Brasil. El Salvador é uma tripinha, né? Um paísinho pequeno, não dá pra comparar. É como se você pegasse 3, 4, 5, 6, 7 cidades do interior e tomasse uma atitude. O Brasil é um problema, é um país continental. Uma realidade do sul não é a realidade do Nordeste, não é a realidade do Norte. Então a gente não muda. Então, muita gente tem medo do comunismo no Brasil. Eu creio que nem isso acontece, porque até o comunismo para implantar aqui vai ser um terror. Porque não tem como, é muito grande. Graças a Deus, né? Esses malditos já tinham, desde 64, estão tentando, né? Então o país é muito grande, é um país assim, é um problema nacional. E eu creio que uma pessoa que fez isso muito bem foi o Bolsonaro. Ele conseguiu, lógico que ele tem opiniões, eu respeito todas as opiniões, ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas a gente, antes do Bolsonaro, o pessoal não estava ligado na política nacional como está hoje. Ninguém sabia quem era deputado federal, ninguém sabia quem era senador. Você sabia? Eu mesmo não sabia, a gente não se ligava nisso. A vinda do Bolsonaro despertou esse lado do povo. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Precisamos mudar.
Alguém está roubando o país. O que está acontecendo? E despertou o povo. Hoje o povo está antenado e ligado por causa disso. E nós temos que desenvolver mais isso. Antes dessa fase, ninguém se preocupava. Todo mundo aceitava de cabeça baixa o que está acontecendo. Então eu creio em mudança sim, mas comparar El Salvador ao Brasil não dá para comparar. São duas situações totalmente diferentes. Uma realidade totalmente diferente. Sim, apesar do Brasil ter dimensões absurda que não dá para comparar, mas as medidas, né? Assim, o que foi aplicado lá, o conceito, você vê que é o caminho para cá também? Sim. É uma polícia forte, é uma segurança forte, é uma valorização da segurança pública, uma valorização da defesa da vida, é uma valorização da autodefesa. É uma valorização das leis, é colocar bandido na cadeia. Ah, mas vai ter que aumentar o número de cadeia. Dane-se, vamos aumentar o número de cadeia, mas vamos arrancar esses caras da rua. E os caras que se recuperarem, voltarem para a sociedade, ótimo. Quem não conseguir, for condenado a muitos anos, fica na cadeia e vai passar o resto da vida lá para aprender. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Simples assim. Falando em cadeia, o Brasil prende muito mesmo, como ele diz? Não, o Brasil, né, são 200, não sei quantos milhões de pessoas. Ah, mas nós temos a maior terceira, ó, segunda, sei lá qual população carcerária do Brasil. Porra, é pouco, bicho. Tem países que tem muito mais gente que em proporção, tem muito mais preso que nós. Olha o que tem de cara na rua solto. É absurdo. Então, o Brasil precisa fazer mais cadeia. Ah, mas precisa fazer mais cadeia, sim. Nós temos que fazer os presos irem presos para servirem de exemplo. Enquanto o preso condenado estiver na rua em liberdade, o cara que bebe cachaça, mata um cidadão num acidente de trânsito e é colocado na rua, numa liberdade, numa audiência de custódia, isso é um puta de um exemplo. Como é que nós vamos fazer as pessoas pararem de beber se o cara que mata um pai de família num atropelamento ele é colocado em liberdade no dia seguinte? Nunca ninguém vai parar de beber. É a mesma coisa no crime. Como é que nós vamos fazer o criminoso parar de cometer crime se o ladrão tá sempre na rua? Irmão, e quando tu fala de mau exemplo... Escondeu meu óculos. Não, é só para não... Pra ficar a placa aparecer. Isso, exatamente. Tô pensando em tudo, tô conversando, tô pensando aqui também. Mas assim... Como que nós vamos, de fato, né, exigir um comportamento social diferente se a todo tempo é mau exemplo, né? Pronto.